bem-vindos à primeira parte da videoaula sobre estatística. Estatística é o ramo da matemática especializado em coletar, organizar, representar e interpretar dados com o objetivo de estudar fatos, fenômenos e comportamentos. Algumas aplicações da estatística são pesquisas eleitorais, pesquisas científicas, estudo estatístico da população. A indústria também utiliza a estatística para avaliar a aceitação de produtos. Esses são alguns exemplos simples da aplicação da estatística. E o que iremos estudar? Termos importantes da estatística, variáveis de estatística, tabelas de frequência e tipos de gráficos. Vamos iniciar com os termos importantes da estatística. Primeiro, o universo estatístico, também conhecido como população, que é o conjunto de todos os elementos participantes do tema pesquisado. Como exemplo, nós temos aqui, no lançamento de um dado cúbico no caso, aquele dado tradicional, onde as faces são numeradas de 1 a 6, a população ou universo estatístico é esse conjunto de 1 a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o conjunto de tudo que pode acontecer. Outro exemplo, numa sala de aula, o universo é o conjunto de todos os alunos e o professor. Aqui nós temos um universo dentro de uma sala de aula. O professor e todos os alunos compõem esse universo. No terceiro exemplo, nós temos numa cidade, o universo é o conjunto formado por todos os seus habitantes. Então aqui nós temos 3 exemplos de universo estatístico ou população. Agora a amostra. A amostra é um subconjunto do universo estatístico, é uma parte desse universo. Cada elemento da amostra é um indivíduo ou um objeto. Então, por exemplo, em pesquisas de intenção de voto, os indivíduos da pesquisa são pessoas. Então, nós temos um elemento da amostra é um indivíduo. Já numa pesquisa, quando consideram algumas marcas de lâmpada para testar a durabilidade, cada marca é um objeto da pesquisa. Então nós temos 2 exemplos de pesquisa onde a amostra nós temos os elementos como indivíduos, pesquisa eleitoral, e outra pesquisa onde os elementos da amostra são objetos. No caso aqui a pesquisa considerando marcas de lâmpadas. Outros termos importantes da estatística, o censo ou recenseamento é o estudo que considera todos os elementos da população. Nesse, a amostra estudada é igual à população. Já a amostragem é o estudo que toma uma amostra da população, ou seja, a amostra é parte da população. Agora vamos estudar a variável. Variável é o tema estudado em uma pesquisa estatística. Como exemplo aqui nós temos local onde expor um produto em um supermercado, o meio de transporte usado para a escola, são temas de pesquisas, ou seja, são variáveis de pesquisas estatísticas. Temperatura média nos dias de inverno e a quantidade de chuva em sua cidade. Então nós temos 4 exemplos aqui de variáveis estatísticas. Lembrando que variável é o tema estudado em uma pesquisa estatística. Agora nós temos aqui os tipos de variáveis. Uma variável ela pode ser quantitativa, quando os valores são expressos por números, por exemplo de variáveis quantitativas, a altura, a massa, número de alunos e etc. Mas a variável também pode ser qualitativa, quando os valores são expressos por qualidades, por exemplo, pesquisa sobre cor do cabelo, esporte preferido, grau de instrução e etc. Porém, essas variáveis quantitativa e qualitativa, elas se subdividem mais 2. As quantitativas elas podem ser discretas, quando o valor é proveniente de contagem, ou seja, expressa por um número inteiro, ou pode ser quantitativa contínua, quando o valor é proveniente de medida, ou seja, expressa por um número real, não necessariamente inteiro. Então, como exemplo de uma pesquisa de variável, uma variável quantitativa discreta é o número de alunos, já que provém de uma contagem. 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, 4 alunos, esse valor vai ser inteiro. Então, o número de alunos de uma sala de aula ou de uma escola é uma variável quantitativa discreta. Já
Por exemplo, a altura dos alunos de uma determinada turma ou de um determinado colégio. A altura é uma variável quantitativa contínua, uma vez que provém de uma medida, e a medida nem sempre é um número inteiro, né? Por exemplo, se for medida em metros, então a medida pode ser 1,70, 1,72, 1,84, então não é um número inteiro, é um número real. Logo, a altura é uma variável quantitativa contínua. Já as qualitativas se subdividem em qualitativas ordinal, variável qualitativa ordinal, quando os valores são dispostos em certa ordem. Um exemplo é o grau de instrução. O grau de instrução nós podemos ter nível fundamental, nível médio, nível superior. Então esses valores mantêm uma ordem. Primeiro o fundamental, depois o médio, depois o nível superior e assim sucessivamente. E o nominal é aqueles que não mantêm essa ordem, né? São valores distribuídos em categorias mutuamente exclusivas, mas com a mesma propriedade. Por exemplo, a cor dos cabelos. Se nós fizermos uma pesquisa sobre a cor dos cabelos, os valores, as respostas virão castanho, pretos, loiros, ou seja, são cores onde esses nomes não mantêm uma ordem. Então, a variável cor dos cabelos, a pesquisa sobre cor dos cabelos é uma pesquisa de variável qualitativa nominal. Os valores não mantêm uma ordem. Rol de uma pesquisa. O rol, nós criamos o rol quando a variável é quantitativa. O rol é a organização de valores numéricos numa ordem crescente ou decrescente. Como exemplo, nós temos uma pesquisa sobre as idades em anos de 5 alunos que estudam música com o Sr. Alberto. E as idades desses alunos são 13, 14, 12, 15 e 14 anos. Esses valores não estão organizados nem na ordem crescente nem na ordem decrescente. Então aqui nós não temos o rol. Para escrever o rol dessa pesquisa, o rol desses valores, é só escrever utilizando a ordem crescente ou decrescente. No caso eu vou escrever a ordem crescente, do menor para o maior valor. 12, 13, 14, 14 e 15. Então aqui nós temos o rol dessa pesquisa. Agora, trabalhando tabelas de distribuição de frequências, vamos estudar 3 tipos de frequências: a frequência absoluta, a frequência relativa e a frequência absoluta acumulada. Como exemplo, nós temos os 25 alunos da terceira série A do ensino médio de certo colégio responderam a pesquisa sobre dificuldade nas áreas do conhecimento. A pergunta era: qual área do conhecimento você sente mais dificuldade em seus estudos? E as respostas foram essas, foram 25 respostas, onde o N significa naturezas, o H, humanas, o M, matemática e o L, linguagens. Então, organizando esses valores, essas respostas em uma tabela de frequências, constando o FA, que é a frequência absoluta, o FR, que é a frequência relativa, e o FAC, eu coloquei aqui como frequência absoluta acumulada. Então, nós temos primeiro, frequência FA, que é a frequência absoluta, é apenas a contagem dos valores, é a mais simples. Quantos alunos nessa pesquisa, dos 25, quantos sentem dificuldade em linguagens? É a contagem, a frequência absoluta. Então, em linguagem nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 alunos sentem dificuldades em linguagens, é a frequência absoluta. Já em matemática nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alunos, é a frequência absoluta dos que sentem dificuldade em matemática. Em humanas nós temos 1, 2, 3, 4 alunos com dificuldade em humanas, e em natureza nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alunos com dificuldades em natureza, totalizando 25 alunos pesquisados. Agora o FR, que é a frequência relativa pode ser dada de 3 formas: a forma fracionária, a forma decimal e a forma percentual. Na forma fracionária, a frequência relativa dos alunos que têm dificuldade em linguagens, a frequência relativa é 5 de 25, é só dividir. Frequência absoluta pelo total, no caso, frequência relativa de linguagens é 5 de 25. Dividindo 5 por 25, nós teremos 0,20. Essa é a frequência relativa decimal. Relativa fracionária, relativa decimal, e a percentual
de um número decimal para uma porcentagem é só multiplicar por 100. Então, se eu multiplicar 0,20 por 100, a vírgula desloca 2 casas para a direita, nós teremos 20%. Vou escrever essas frequências relativas como um número na forma percentual, que é o mais comum. Logo, a frequência relativa de alunos com dificuldade em linguagens é 20%. Já a frequência relativa em matemática é 7 de 25. Dividindo 7 por 25, obteremos 0,28. Multiplicando por 100, a vírgula desloca 2 casas e teremos 28% a frequência relativa de alunos com dificuldade em matemática. Então, em humanos e naturezas, vamos proceder da seguinte forma. Da mesma forma, dividindo 4 por 25, vamos obter 0,16, que é 16%, e dividindo 9 por 25, obteremos 0,36, que é 36%. Quando nós somarmos as frequências relativas, vai dar um total de 100%, que é o total da pesquisa. Já a frequência acumulada é o que se vai acumulando em cada linha, em cada valor da pesquisa. No caso, linguagens, acumulou aqui na primeira linha 5. Repito, lembrando que FAC é a frequência acumulada absoluta. Então, acumulo 5 nessa linha. Já nessa linha agora nós temos duas linhas, né? Então acumula 12 aqui, 12. Aí na terceira linha aqui já acumula 12 mais 4, 16. E nessa última linha aqui de natureza acumulou 16 mais 9, 25, que é o total de alunos. Então aqui nós temos a frequência acumulada. Vamos estudar agora os tipos de gráficos, os 3 tipos básicos: o gráfico de barras, o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, e o gráfico de segmentos, também conhecido como gráfico de linhas. Vamos iniciar com o gráfico de barras. Para desenhar um gráfico de barras, para a construção desse gráfico, vamos tomar em consideração a tabela que nós já estudamos, relacionando a área que os alunos de uma terceira série de certo colégio têm mais dificuldade, as áreas, né? Vamos relacionar essas áreas com a frequência relativa, os percentuais. No caso, começando por linguagens, o valor linguagem, no eixo horizontal vamos colocar aqui as áreas e no eixo vertical a frequência relativa em porcentagens. Então, linguagens, levanto uma barra aqui em linguagens com o percentual de 20%, ou seja, 20% dos alunos de certo terceiro ano, de certa escola, tem dificuldade na área de linguagens. Já em matemática, o percentual foi de 28%, foi maior do que linguagens, então a barra fica maior, entre 25% e 30%, 28%. Já humanas, tivemos 16% dos alunos têm dificuldade em humanas, foi menor do que linguagens, está um pouco abaixo. Está entre 16, está entre 15 e 20, pertinho do 15, um pouco acima. E natureza foi a área em que os alunos tiveram mais dificuldade, com 36% frequência relativa. Então tivemos aqui a maior barra. Então o gráfico serve para caracterizar rapidamente um grupo. Olhando aqui para esse gráfico, nós vemos que a maior barra está em natureza. O título do gráfico aqui é terceira série A, a área que se sente mais dificuldade. Então, com esse título, dá para tirar a conclusão que a área onde esses alunos têm maior dificuldade é natureza. Já o gráfico de setores da mesma pesquisa é um gráfico, inclusive, mais conveniente para essa pesquisa, uma vez que essa turma de 25 alunos, que é o 100% da turma, né, é representada por um círculo. Toda essa área aqui nós dizemos que é o 100% da pesquisa, não é isso? E cada fatia vai ser uma parte, vai ser a dificuldade de certa porcentagem de alunos em certa área. Então, o gráfico de setores geralmente vem em cores e com a legenda. Então, a cor azul na legenda diz que é linguagens, equivalente a 20%. Todos os gráficos devem ter ou um texto informativo ou um título. Nesse caso aqui nós temos um título: terceira série A, área que sente mais dificuldade. Então, nessa terceira série A, a área que ele sente mais dificuldade pela pizza aqui, o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, a maior fatia, o maior setor é esse verde aqui, e pela legenda natureza. Então, os alunos sentem mais dificuldade em naturezas, 36% deles, 20% sentem dificuldade em linguagens, 28% em matemática e 16% em humanas.
Para calcular, aqui nós temos a frequência relativa. Para chegar na frequência absoluta, se eu fizesse uma questão e dissesse quantos alunos dessa terceira série A têm dificuldades em matemática, por exemplo, eu calcularia 28% do total de alunos. Aí na questão ia dizer, uma pesquisa feita com 25 alunos, foi constatada que 28% deles têm dificuldade em matemática. Aí eu poderia perguntar, então, quantos alunos têm dificuldade? Eu calcularia 28% de 25, que ia dar 7 alunos. O último gráfico básico, que é o gráfico de segmentos, também conhecido como gráfico de linhas, não é muito conveniente para a situação, mas só para representar na mesma situação. Nós temos aqui um eixo horizontal, que são as áreas do conhecimento, e o eixo vertical, a frequência relativa em porcentagens. Linguagens, tivemos 20% dos alunos com dificuldade, aí eu marco um ponto aqui em 20%, em cima de linguagens. Em matemática, 28%, próximo de 30% já. Humanas, 16%, um pouco acima de 15%. E natureza, 36%, acima de 35%, um pouco acima de 35% e abaixo de 40% aqui. Então, ligando esses pontos agora, nós temos linhas ligando os pontos, né? São segmentos, pedaços de retas. Então, esse gráfico é o gráfico de linhas, também conhecido como gráfico de segmentos. Podemos colocar as porcentagens, né? Linguagens equivale a 20%, matemática 28%, humanas 16% e natureza 36%. Porém, para essa pesquisa nós já vimos que o gráfico mais conveniente seria o gráfico de setores, onde mostra o 100% em um círculo e cada pedaço do círculo seria a parte de uma turma, a parte dos alunos que tem dificuldades em cada área, no caso em cada uma das 4 áreas. Podemos também colocar a mesma pesquisa em um pictograma, ou também conhecido como um infográfico. Quando nós utilizamos figuras, imagens relacionadas com o tema, nós estamos animando, digamos assim, né, personalizando o gráfico. Esse tipo de gráfico é conhecido como pictograma ou infográfico. Ele chama mais atenção. Ele, inclusive, é muito utilizado, uma vez que um gráfico simples de linhas ou de pizza ou de colunas, em relação a esse gráfico, infográfico ou pictograma, esse gráfico chama mais atenção. Talvez as pessoas que passem por um mural com um gráfico olhem mais para esse tipo de gráfico, pois ele chama mais atenção, é mais interessante, tem mais imagens com o tema, digamos assim, né? Mais informações relativas ao tema. Então aqui nesse gráfico, pela tabela de frequências que nós criamos, ciência da natureza, tivemos 36%, a dificuldade, é importante colocar o título do gráfico, né? Ciências humanas com 16%, linguagens com 20% e matemática com 28%. Dá para notar por esse infográfico ou pictograma que a área com maior dificuldade dessa terceira série A é a área de ciência da natureza e suas tecnologias. Encerramos aqui a primeira parte da videoaula sobre estatística. Nessa primeira parte estudamos os termos importantes da estatística, as variáveis estatísticas, tabelas de frequência com as frequências absoluta, relativa e acumulada. Estudamos também os tipos de gráficos, o gráfico de barras, o gráfico de segmentos e o gráfico de setores, e também os pictogramas ou infográficos. Bons estudos a todos, saúde, forte abraço e até a próxima.